e escravo de Cristo Jesus, a palavra no original é doulos, envia saudações. Epáfras estava com Paulo, quando Paulo escreveu esta carta, portanto ele estava junto com ele. Ele estava sempre batalhando por vocês, em oração para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Ele deu testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia. Então, Epáfras tinha um amor muito especial para a igreja aqui, como também em Hierápolis, de onde nós saímos esta manhã. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações, saludam os irmãos de Laodiceia, que eles devem ter conhecido, Lucas deve ter passado aqui. Portanto, saúda os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Então, eu acho que Ninfa tinha uma casa aqui, que talvez um dia a gente vai encontrar. Como seria interessante encontrar uma pessoa. O único nome bíblico encontrado na arqueologia fica em Corinto. O nome de Erasto, que era tesoureiro da cidade de Corinto, que se converteu, então já encontramos tijolo com seu nome. Os irmãos olhem aqui, vão ver certos escritos. Alguns deles são nomes de pessoas, então pode ser que um dia se encontre aqui em Laodiceia o nome de um dos crentes como Ninfa. Talvez em Colossos vai encontrar o nome de Filemon. Seria muito interessante. Depois desta carta for lida entre vocês, isto em Colossos, faça que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Aquela carta a Laodiceia que foi enviada para aqui não é a carta que nós estamos estudando no livro do Apocalipse. É uma outra carta. Mas qual carta? Aqui tem uma divisão de opinião. Uns acham que é Efésios. Efésios é escrito mais ou menos na mesma altura de Colossenses. Mas nós não podemos dizer com certeza. Talvez seria como uma das cartas que foi enviada para Corinto e que se perdeu. Não foi incluído no cânon, não foi preservada. Então estamos aqui. Estamos aqui numa cidade mencionada várias vezes no Novo Testamento, no livro de Colossenses e também aqui no Apocalipse. Vamos então para o texto de Apocalipse, capítulo 3. Todos que trouxeram suas Bíblias podem acompanhar a leitura já muito conhecida, porque tem aquele famoso versículo 20, capítulo 3, versículo 20, onde Jesus está à porta e bate. Mas eu quero ler o texto da carta toda, começando com o versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O antigo nome dessa cidade era Dióspolis. Dióspolis quer dizer cidade de Deus. Agora, talvez no início, quando esta cidade foi evangelizada, a igreja teve um calor
um interesse maior do que teve depois. Tal como a igreja de Éfeso, o envolvimento com comércio, riqueza, cria dois problemas que nós percebemos nesta carta. Uma delas é preocupação que a avareza cria no coração de todos nós, o amor ao dinheiro. Esta cidade aqui ficou rica por vários motivos. Já ouvimos falar, por exemplo, do dinheiro que fluía daqui por causa de suas exportações. Aqui se fazia uma roupa muito gostosa, uma capa feita de lã brilhante, lã preta. E além disto, nessa cidade aqui, Cícero, o famoso escritor romano, trocava cartas de crédito. Ele podia tirar dinheiro em troca de cartas de outras cidades. Isso já mostra um sistema bastante avançado de comércio. E outro lado, a cidade também tinha um certo orgulho. E percebemos isso quando se escuta esta frase que o próprio Senhor Jesus atribui à mentalidade dos laodicenses: eu não preciso de nada. Então, esta atitude que cria para esta cidade a necessidade de uma carta, a carta que não tem nenhuma palavra de elogio, nenhuma palavra de recomendação. Que tipo de Senhor, como que ele se descreve quando ele escreve para esta carta? Olha para o versículo 14. Essas são as palavras do amém. A palavra amém vem do conceito de verdade. Há sempre uma falta de verdade na riqueza. A riqueza é inconstante. Tanto Colossos como esta cidade tiveram problemas com a inconstância, a falta de perseverar e se manter como testemunha fiel que foi Jesus diante de Pilatos, de maneira que ele foi morto por causa de sua fidelidade. E ele como verdadeiro, também soberano da criação. A gente que olha para essa maravilha da criação aqui no interior da Ásia, temos que lembrar que quem criou tudo isso é o próprio Deus por intermédio de Jesus Cristo. E se nós olharmos, tendo mais tempo, em Colossenses 1, versículo 16, encontramos que Jesus foi o agente da criação desse local. Ele é o agente da criação de toda a riqueza, do ouro. Uma vez, no ano 62 antes de Cristo, os romanos tomaram o dinheiro que os judeus levantaram aqui em Laodiceia. Foi 20 libras de ouro. E eles então tiraram dos que estavam carregando para Jerusalém, para entregar para as autoridades de Jerusalém, já mostrando a riqueza desta cidade. Queridos irmãos, notem como Jesus, diante de nossa necessidade, se apresenta. Qual é a necessidade da igreja portuguesa? Qual é a necessidade da igreja brasileira? São distintas. As igrejas brasileiras crescem muito, as igrejas portuguesas crescem pouco. Em geral, estão se tornando bem mais numerosas, graças a Deus pela notícia que temos recebido. Mas o Senhor se manifesta como soberano diante de toda e qualquer situação que a igreja se enfrenta. Agora, como nas outras cartas, Jesus declara que ele conhece a gente. Ele está acompanhando como cabeça da igreja, ele é consciente do que está acontecendo em Laodiceia e o que está acontecendo em Lisboa. Veja o versículo 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Que tipo de obras não são frias e nem quentes? São obras feitas sem entusiasmo. Nenhuma virtude, queridos irmãos, tem valor que não tem entusiasmo, que é feito assim morosamente, feito sem incentivo nem motivação. A gente faz porque sempre se fez.
mas não porque tem alegria, não tem verdadeiro gosto em fazer. O que faltou nesta cidade, o que Dr. John Piper chama de hedonismo cristão. Hedonismo cristão é que traz gente não cristã para esse hotel onde nós estivemos. Hedonismo não cristão que leva as pessoas àqueles lugares que nós ouvimos, em Bodrum e outros lugares aqui na Turquia. Os crentes também são impulsionados por um hedonismo, mas um hedonismo cristão, isto é, o amor pelo Senhor. Uma alegria imensa em servir o soberano de toda a terra. Deus não é honrado, queridos irmãos, Deus não é honrado com qualquer obra que não tem entusiasmo. É como aquele senhor que nunca trouxe flores para sua esposa. Está casado há 10 anos, é o dia de aniversário. O seu chefe lhe dá um dinheiro e manda ele comprar flores para sua esposa. Ele chega lá, coloca debaixo do nariz dela, ela fica toda feliz, sorrindo de orelha para orelha. E ele diz, não precisa ficar tão feliz, não. Eu não fiz porque eu queria. Eu fiz porque eu tinha que fazer. Ia perder meu emprego amanhã se não trouxesse essas flores que foram pagas pelo meu chefe. E ela fica como? Perdeu o sorriso. Deus também. Então este sentimento de ser morno, não ter o calor daquele entusiasmo, problema da igreja de Éfeso, que estaremos falando hoje à tarde, mesmo problema, falta de amor intensivo, de paixão, de entusiasmo. A reação de Jesus diante desta falta de amor e de alegria em servir ao Senhor é vomitar a igreja de sua boca. Os irmãos percebem que Sardes e Laodiceia são as únicas igrejas que não têm nenhuma cidade por cima. São totalmente abandonados. Eu acho interessante esse fator. O natural é sempre construir em cima de uma cidade já construída. Porque as pedras estão aí, tudo pronto, um lugar já foi bem escolhido para se defender. Mas é como se Deus estivesse dizendo, eu não vou dar mais bênção para esse local por esta falta de entusiasmo, de amor. Agora, a maneira que a igreja viu a si mesma é completamente diferente da maneira que Deus viu. A igreja disse, eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Em outras palavras, eles adotaram a famosa teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade indica o seguinte, que se Deus me dá a bênção de riqueza, se me dá a bênção de saúde, aqui perto havia uma escola de medicina, aquele colírio que já foi mencionado, que se unge os olhos e talvez os ouvidos também, que o próprio médico Galen disse, olha, esse não vale nada, é uma superstição apenas, né? Quer dizer, não tinha nenhum valor químico. De qualquer forma, a igreja achava-se próspera. Próspero no lado material não significa alta cotação lá na bolsa de vida, lá no céu. Pode ser que a alta cotação aqui vale para nós, mas para Deus vale muito pouco. Qual é a solução divina? Eu acho que isso que interessa para nós aqui desta carta. O Senhor Jesus tem uma recomendação para a igreja de Laodiceia. Versículo 18, dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Não rico em dinheiro necessariamente, mas rico em fé. Compre roupas brancas e não aquelas roupas exportadas, feitas em produção em massa aqui em Laodiceia, desse lã preta. E mais vou oferecer para vocês comprarem no bazar celestial colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. 3 oferecimentos do Senhor
a serem vendidas para a igreja. Por que vendidas? Porque custam caro. Todo negociante, essa cidade de negócio, por isso que tinha tantos judeus, é por isso que essa cidade não aceitou nem quis a ajuda do imperador quando foi destruída no ano 60 e foi reconstruída em 61. Os irmãos vão encontrar coisas aqui que foram colocadas em lugar no ano 61, quando Paulo estava ainda vivo e preso ali em Roma. Estes três produtos oferecidos pelo Senhor: primeiro, ouro refinado. Ouro refinado representa, em 1 de Pedro, representa também a ideia de Tiago, fé que passa pela fornalha, fé que passa pela perseguição. Nós podemos perceber, portanto, que aqui, até essa data, esta igreja não tinha passado pela perseguição que Pérgamo passou. Nenhum mártir, ninguém que deixou seu sangue cair no chão dessa cidade. Então precisa da perseguição. Há 100 anos depois, um bispo daqui foi martirizado. Lá de Areópolis nós conhecemos um senhor Papias. Papias é muito famoso